Por que que muitos professores falham mesmo sabendo a matéria? Muita gente acredita que ensinar bem é apenas dominar o conteúdo, mas deixa eu ser direito contigo. Isso não é suficiente. Você pode ser excelente na matéria, pode ter domínio da disciplina, domínio do conteúdo, mas se não saberes como ensinar, o aluno não aprende. E aqui está o erro. O professor prepara o conteúdo, mas não prepara a aprendizagem do aluno. Este é o erro. Professor, ensinar não é falar bonito, não é afinar o português. Ensinar é fazer o aluno aprender. Existem dois erros comuns que muitos professores iniciantes cometem. Erro número 1 é o professor falar por demais. Quando o professor fala demais, a aula vira palestra, a aula vira um monólogo e as crianças, os adolescentes, são muito energéticos. Eles precisam estar em atividade, precisam exercitar, precisam praticar. O monólogo, a palestra, os cansa. Então eles vão fazer barulho, vão fazendo outras brincadeiras para preencher o espaço que está vazio. O aluno não aprende só a ouvir. Então, 15 minutos de explicação, 20 minutos de explicação, faz uma pausa para a interação. Faz uma pausa para a participação dos alunos. E atenção, não os pergunte apenas se entenderam. Quando você os pergunta, entenderam? Eles vão dizer sim, porque a criança quer ir embora. O adolescente quer sair. Então, quando você o pergunta, entendeu? Ele vai dizer sim, porque quer sair. Então, faça sempre perguntas com propósito pedagógico. Peça o aluno para explicar o parágrafo com as suas próprias palavras. Peça o aluno para vir ao quadro para fazer um exercício. Esta é a forma que você tem para aferir, para verificar se os objetivos foram alcançados ou não. Então, não pergunte apenas aos alunos se entenderam. Não faça isso. O segundo erro é a falta de contexto. Você pode explicar bem, mas se o aluno não ver sentido naquilo que você ensina, se o aluno não ver sentido no conteúdo, você dá aula de forma contextualizada. Você começa a dar aulas partindo do abstrato para o concreto, do distante do aluno para próximo. Isso o aluno não entende. O aluno não interessa-se em prestar atenção. Você precisa mudar a forma de dar aulas. Primeiro, aprenda a contextualizar o conteúdo na realidade do aluno. Os conhecimentos tradicionais, conhecimentos clássicos, que foram tratados em séculos muito distantes, você não pode trazer da mesma forma para alunos do século XXI, porque nós continuamos a usar métodos e técnicas do século XVII para alunos do século XXI. Precisamos contextualizar, precisamos mudar. Você vai falar de meios de transporte, começas primeiramente a falar de transportes da localidade do aluno, transportes que existem na localidade. Imagina que você está numa localidade onde o meio de transporte é Copacabana, mas no livro diz para você falar de avião, comboio, em crianças que nunca viram esses meios. Não vão aprender, não vão prestar atenção. Então você precisa contextualizar o conteúdo com a realidade deles. Começas a falar primeiramente dos meios de transportes existentes na localidade deles, para depois os dizer, olha, para além desses transportes que vocês conhecem, existem outros. Vai fazer uma associação, vai criar aqui a espécie de uma âncora. O conhecido que eles têm com o desconhecido vai fazer uma ligação. Então, se você não saber contextualizar, não saber dar exemplos da realidade dos alunos, infelizmente eles não vão aprender. Porque o princípio de aprendizagem é claro. Nós temos que começar sempre do concreto para o abstrato, do próximo para o distante, do real, aquele que o aluno conhece, para aquele que o aluno não conhece, e nunca o contrário. Estás a falar de numeração, estás a falar de adição, de 3 mais 2, que vai dar 5. Portanto, se você falar de 3 mais 2, é abstrato. Para a criança fica difícil de aprender. Então, por que não traz a fruta para dizer
3 maçãs mais 2 maçãs é igual a 5 maçãs. Se segurares aí 2 lápis mais 2 lápis é igual a 4 lápis. Então, vai fazer exercícios concretos para depois introduzir os elementos abstratos. Então, professor, traga exemplos do dia a dia do aluno. Use situações da realidade do aluno. O aluno precisa sentir que aquilo tem a ver com ele. Agora, presta atenção nisso. Você não precisa trabalhar mais. Você só precisa ensinar melhor. E isso passa por 2 coisas fundamentais. Primeiro é o método. Método vai ser o caminho para nós alcançarmos objetivos. Eu conheço professores que têm domínio do conteúdo, mas têm dificuldades em como transmitir o conteúdo, porque falta-lhes método. O professor não pode sentir-se refém a um único método. Tem que diversificar os métodos, porque a riqueza de uma aula está na diversificação dos métodos. O professor tem que diversificar. Numa aula utilizou o método de trabalho em grupo, noutra aula pode utilizar o método expositivo dialogado, noutra aula pode utilizar o método de elaboração conjunta, vai diversificando. O segundo elemento tem a ver com a técnica. A técnica é a operacionalização do método. Eu tenho o método como caminho. Agora, a forma de eu andar desse caminho vai ser a técnica. A técnica é como eu vou operacionalizar. Imagine que eu vou usar o método expositivo. Eu uso o método expositivo, mas reforço com a técnica de perguntas e respostas. Okay? Eu vou passando a matéria, faço perguntas, os alunos respondem, os alunos perguntam e eu respondo. Imagine que eu vou usar o método de trabalho em grupo. Eu uso o método de trabalho em grupo, mas reforço com a técnica de dramatização. Eu posso dividir os alunos em grupos e eles vão apresentar um tema retratando, fazendo um teatro. Imagina um tema sobre a gravidez precoce. Podem representar uma menina desobediente que não vai ouvir os pais e nas suas andanças acaba por engravidar-se e vai ver as consequências que vão afetar os seus estudos e vão afetar a sua vida social. Portanto, ele representando num teatro. É um método de trabalho em grupo, mas a técnica é de dramatização. Posso usar o método de trabalho em grupo, mas reforçando com a técnica televisiva, a técnica de debate. Então, aqui o mais importante é o professor não sentir-se refém a um único método, a uma única técnica. Porque um professor sem método improvisa e um professor sem técnica cansa os alunos, não alcança resultados. O aluno não aprende porque o professor sabe muito. O aluno aprende porque o professor sabe ensinar. E ensinar é uma habilidade que se constrói. Se este tema te ajudou, não deixe de dar o like e se inscreva para estar por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui neste canal.